que foram essas lutas civis, né? Como eu já vinha dizendo antes, com o crescimento da cidade-estado e do império, os agricultores começaram no empobrecimento, escravidão por dívida, perda de terras, e alguns tribunos tentaram intervir, dentre eles, os irmãos Tibério e depois Caio Graco, que terminaram, né, sendo assassinados, que propunham basicamente reforma agrária, ou seja, distribuir as terras públicas romanas entre os soldados que voltavam de batalha, que na verdade era uma forma de diminuir a pressão social que existia. Como isso não deu certo, estoura uma guerra civil e são eleitos ditadores. Primeiro Mário, que era reformista, ligado à plebe, e que tentou realmente implementar algumas medidas favoráveis à plebe, distribuição de ração, distribuição de terra nas províncias. Sila, mais conservador, que tentou impor um regime mais autocrático. Nesse meio tempo, Mário e Sila vão lidar com várias revoltas de escravos. Uma muito grande, mais de 200 mil escravos, e outra um pouco menor, mas que ficou mais conhecida como a revolta de Espartacus. Mais de 80 mil escravos, todas esmagadas com muita dureza. O fato que o necessário agora era perceber que o império não tinha mais como ser governado pelo Senado. E aí são criados os triunviratos, tá? Como eu vou falar daqui a pouco. Primeiro triunvirato com César, Pompeu e Crasso, tá? E o segundo triunvirato com Marco Antônio, Lépido e Otávio. Vamos falar deles daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta na parte segunda aqui sobre nossa aula sobre civilização romana. Falar um pouco o que está acontecendo com a crise, com a expansão romana, né? Após as guerras púnicas, as guerras entre romanos e cartagineses e com a expansão romana, o Império Romano, como vocês estão vendo aqui no mapa, ó, vocês podem ver aqui no mapinha, deixa eu grifar aqui, ó, Roma vai expandir exatamente ao entorno essa expansão máxima, já lá no século III, mas Roma se expande cada vez mais em torno do Mediterrâneo. E ficava muito difícil para Roma conseguir administrar. Antes de falar aqui, eu não coloquei no slide, tá? Eu coloquei no slide, eu pulei esse slide, mas eu vou falar para vocês. A crise romana, com a expansão, a plebe insatisfeita, o Senado sozinho não conseguia mais governar a cidade. Então, diante dos protestos, da insatisfação dos soldados, e quem controlava os soldados? Quem controlava as legiões romanas, que era o nome dos exércitos romanos, controlava o poder, isso fez com que alguns cônsules passassem a ter mais poder, declarando-se ditadores. Foi o caso de Mário e Sila, foram 2 períodos de ditadura. Mário e Sila foram responsáveis por ações que passaram a solapar o poder do Senado, tá? Eles passaram a diminuir o poder dos 2 senadores, 2 patrícios. E após a ditadura de Mário e Sila, os senadores acharam por bem um império tão grande se governar, não dava mais para governar como uma cidade-estado, né? Fazer uma tentativa de nova forma de governo, criando o que se chama de triunvirato. O primeiro triunvirato foi entre Júlio César, Pompeu e Crasso. Né? César ficaria com o Ocidente, a região ocidental de Roma, essa região aqui, ó, marcando aqui com X, tá? Crasso com o Oriente, tá? E Marco Antônio com a região central. E Pompeu com a região central. Crasso morre numa guerra tentando, no erro clássico de batalha, da famosa palavra erro crasso. Ele morre num combate contra rebeldes numa determinada região oriental. E Júlio César e Pompeu começam a disputar a região, começam a disputar o poder. César era vencedor da Gália, conquistador da Bretanha, era um general conhecido, amado pelos seus soldados, né? Porque quanto mais se conquistava, mais dinheiro se dava para os soldados, mais lealdade se conseguia. E ao mesmo tempo, mais obras se fazia na cidade, agradando a plebe.
Isso era a política de pão e circo praticamente implementada já antes do Império. César entra em conflito com Pompeu, entra numa guerra civil, derrota Pompeu e se torna ditador máximo. Esse período de ditadura de César, que dura alguns anos, vai acirrar ainda mais o conflito com os patrícios. César termina sendo assassinado dentro do Senado romano. Aí, novamente, aliados de César, indo em encontro aos seus assassinos e seus inimigos, se aliam, formando um novo triunvirato. Dessa vez o triunvirato com Marco Antônio, Otávio e Lépido. Otávio era sobrinho de César e também seu herdeiro. Novamente, após conchavos políticos, Lépido é deixado de lado rapidamente, Otávio e Marco Antônio entre guerra, Otávio vence Marco Antônio. Você pode aí entrar na história de Cleópatra, aquela história de amor bonita, você pode inclusive ver o filme clássico Cleópatra, mas o que importa é colocar o seguinte: era um império, não tinha como ser governado mais como uma república. Era preciso um poder centralizado, um poder que desse conta dos problemas graves, tá? Dos problemas graves que ali existiam. Tá? E aí, Otávio, sem usar o nome de rei, institui o Império. E aí entramos no período da chamada fase inicial do Império, o Alto Império, também conhecido como Pax Romana. Otávio se torna imperador, um termo que tem a ver com comandante das legiões, se torna Princeps Maximus, né, o primeiro cidadão, se torna sumo pontífice, sumo sacerdote, então ele concentra todo o poder nas suas mãos, mas a ideia era que a república não existia. Então o Alto Império é o período do auge do Império Romano, expansão territorial máxima, que vai até o século III com o Imperador Adriano, e o grande afluxo de riquezas. Se institui, como se consolida a política de pão e circo, com a distribuição de comida para a população desocupada, tá? Principalmente trigo, cevada, e, claro, atividades de ocupação do tempo. Está aí a construção do Coliseu, que é um exemplo disso. Né? Nem se chamava Coliseu, chamava Circus Maximus Flavianos. A construção, o tempo do hipódromo, atividades para ocupar o tempo do povo. Tá? Uma sociedade de 60 milhões de indivíduos, só 5,5 milhões eram cidadãos. A maior parte era de escravos, o restante eram de pessoas não cidadãos que eram obrigadas a pagar impostos e custear a cidadania romana. Então, basicamente, quem tinha recursos conseguia ser cidadão, quem não tinha estava fora do esquema. A Pax Romana mantida no cacete, na porrada. Exemplo, a revolta bretã, que foi esmagada, e a revolta dos judeus, que foi a maior, que terminou com a destruição de Jerusalém e do seu templo. Os judeus se revoltaram porque os romanos estavam maculando aquilo que eles consideravam tão sagrado quanto sua fé. Então isso caracterizou praticamente todos. A revolta dos judeus, para vocês terem ideia, foi durante o governo de Nero. Isso terminou, né, trazendo um problema grave, né, trazendo um problema grave para todo o império, né, para todo o império, no sentido de que você ocasionalmente tinha revoltas, mas não tinha mais guerra civil. Aí isso foi chamado Pax Romana. Eu não tenho mais a guerra civil da República. Eu tenho revoltas, mas são fora, as legiões vão lá e cuidam de tudo. Então, todo esse período do Alto Império, até o século III, foi marcado por isso. A partir do século III, algumas novidades. Primeira novidade, que não está aí no slide, foi o surgimento do cristianismo, a expansão do cristianismo. O cristianismo que começa nas cidades, mas aos poucos vai se tornando extremamente importante e vai mudar a mentalidade romana. No século III, as expansões terminam. O muro de Adriano é construído, os romanos não se expandem mais. Eu não tenho mais conquistas territoriais, riqueza de fora não vem mais, não chegam mais escravos. Começa uma crise econômica que é chamada de crise do escravismo. Tá? A crise do escravismo. Alguns governos vão tentar resolver essa crise, como o de Diocleciano, que tenta dividir o território romano. Eles achavam que dividir era melhor para governar, né? Onde ele tenta conter, por exemplo, a inflação, né?
porque a falta de víveres e a perda de valor das moedas, e divide o império em 2 Augustos e 2 Césares, coisa que terminou não dando certo. É com Constantino que a coisa se estabiliza um pouquinho. Primeiro porque ele dá liberdade de culto aos cristãos, liberdade de culto. E divide oficialmente o império em 2. O Império Romano do Oriente, com capital Constantinopla, lá no Estreito de Bósforo, lá na região mais grega, tá? E deixando Roma como segunda capital, depois a cidade de Milão, e institui, e que para nós é importante, a lei do colonato, fazendo com que indivíduos que estivessem nas cidades, as cidades do Ocidente dando em decadência, fossem para o campo trabalhar em troca de comida, proteção. Isso é importante porque a lei de colonato será, de certa forma, uma antecessora das relações servis do feudalismo. De certa forma, a raiz está aí. Finalmente, o imperador Teodósio, esse sim, transforma o cristianismo em religião oficial do império, tá? E oficializa a divisão das capitais. Deu certo, professor? Eles só estavam adiando o grande problema. E qual era o grande problema do período romano, nesse momento romano? O grande problema está aqui a divisão, né? A divisão não era tão exata assim. Lembrando que nesse momento começava a haver outras divisões, já no século IV. Roma deixava de ter províncias para ter dioceses, então ela se cristianizava cada vez mais. Mas, basicamente, o Império do Oriente, que continuava a viver do comércio, tinha mais estabilidade, e o Império do Ocidente, mais voltado para a agricultura, começava a entrar em crise. Principalmente porque tem um fator que não está no mapa e eu preciso contar para vocês. Que fator foi esse? Vamos falar dele agora. Que fator foi esse? As invasões bárbaras. Está até aqui no final. As invasões bárbaras. Os bárbaros eram todos os povos que não moravam dentro das fronteiras do Império e não eram romanos, não estavam romanizados. Tá? Então, as estruturas imperiais começaram a ficar muito caras, era difícil manter exércitos, tá? E a crise econômica começou, principalmente no Ocidente, a esvaziar as cidades, mas foi a pressão da falta de mão de obra no campo, a diminuição das pessoas nas cidades, né? Uma certa anarquia militar. Você teve um ano que teve 6 imperadores, né? Por quê? Porque no Ocidente você não conseguia mais sustentar a lealdade dos exércitos. Outro problema sério que a crise econômica trouxe. A crise econômica traz esse problema. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí com o Brasil hoje. Mas são as invasões bárbaras, uma miríade de povos bárbaros que começam a pressionar o Império Romano. E essa pressão sobre o Império Romano, tá? Essa pressão sobre o Império Romano vai terminar com a dissolução do Império. Vai terminar com a dissolução do Império. Vários povos, godos, visigodos, ostrogodos, érulos, vândalos, germanos, alanos, vão principalmente sofrendo pressão desse povinho aqui, ó, os hunos, mas há quem diga também por mudanças climáticas, vão adentrar primeiro pacificamente as fronteiras do Império, principalmente nesses trechos aqui, ó, do Ocidente, e depois vão invadir realmente. A queda do Império Romano do Ocidente se dá praticamente no ano 456, né? Mas basicamente toda aquela parte do Ocidente, aquela parte ocidental, começa a virar uma série de reinos bárbaros. Quando a gente falar da Idade Média, a gente retoma isso. Qual é o grande legado de Roma para nós? Da cultura romana para nós? No direito, sua maior contribuição, né? Também na arquitetura, na literatura, a língua, nossa língua, o latim, que vai dar origem ao português, ao francês, ao italiano, ao espanhol, grande influência no inglês, o romeno e assim por diante. E na religião, que basicamente era uma adaptação da religião grega, né? São alguns pontos importantes para a gente pensar um pouquinho. Certo? Isso é um pouco um apanhado do Império Romano. Se você tiver alguma dúvida, não se esqueça, mande e-mail, fale aqui no chat, nós respondemos com o maior prazer, tá certo? Eu vou trazer depois um terceiro momento só para a gente discutir questões sobre Grécia e sobre Roma, tá? A gente se vê na próxima aula. Um abração.